A Bíblia não diz que a força de Sansão estava no cabelo. Na verdade, essa ideia popular de que a fonte da força de Sansão estava no cabelo é resultante de uma interpretação equivocada do texto bíblico. A origem da força de Sansão estava no Senhor e tinha a ver com a sua consagração a Ele. As pessoas geralmente pensam que a força de Sansão estava no cabelo, porque o texto bíblico registra que ele perdeu essa força quando teve seus cabelos cortados por Dalila. Mas uma leitura mais atenta da história de Sansão na Bíblia mostra que esse entendimento não está correto. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, A Bíblia e Eu. Eu sou o Bruno e hoje vamos falar sobre a história de Sansão e tentar responder a pergunta: por que a força de Sansão estava em seu cabelo? Para entender qual era a fonte da força de Sansão, primeiramente é preciso saber por que ele não podia cortar os seus cabelos. Quando o nascimento de Sansão foi anunciado pelo anjo do Senhor, seus pais ficaram sabendo que o menino que haveria de nascer seria um nazireu, ou seja, ele seria consagrado a Deus desde o seu nascimento até o fim de sua vida. Deus havia escolhido aquele menino para ser o libertador de Israel das mãos dos filisteus. Juízes 13, 1-5. O nazireado era um voto de consagração ao Senhor. Geralmente os israelitas faziam esse tipo de voto de forma voluntária durante um determinado período de suas vidas, mas havia também alguns que eram nazireus por toda a vida, pois tinham sido dedicados ao Senhor por seus pais desde o nascimento. Esse foi o caso de Sansão. Como nazireu desde o nascimento, obviamente Sansão deveria observar todas as regras do voto do nazireado. Isso significa que ele tinha de cumprir certas restrições, como por exemplo, ele não podia consumir uva e nada derivado dela, nenhuma bebida levedada, não podia ter contato com um morto, e não podia cortar seus cabelos. Números 6. Esse voto identificava Sansão como ungido do Senhor para liberar os filhos de Israel, e a resposta de Sansão na observância das restrições desse voto deveria caracterizar sua consagração. O fato de ele não poder passar navalha em sua cabeça, não significava que os seus cabelos, em si, eram a fonte de sua força, mas que os seus longos cabelos eram um dos sinais distintivos de sua consagração ao Senhor. Diante de tudo isso, por que Sansão falou a Dalila que o segredo de sua força estava no fato de ele não poder cortar o seu cabelo? E ainda, por que realmente a força de Sansão acabou quando o seu cabelo foi cortado? Em primeiro lugar, a Bíblia é clara ao afirmar que o Senhor abençoou Sansão, e que o Espírito de Deus agia nele. Juízes 13, 25. Inclusive, quando Sansão demonstrava uma força sobre-humana, o texto bíblico registra que esse fenômeno era resultado da ação do Espírito do Senhor em sua vida, e não uma influência do tamanho de seus cabelos. Eu separei alguns trechos da Bíblia como exemplo aqui para vocês. Quando Sansão rasgou um leão com as próprias mãos, o escritor bíblico escreveu que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Juízes 14, 6. O Espírito do Senhor novamente se apossou de Sansão e ele matou 30 filisteus em Ascalon. Juízes 14, 19. O Espírito do Senhor mais uma vez se apoderou de Sansão e ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Juízes 15, 14-20. Na ocasião de sua morte, quando Sansão derrubou o templo de Dagom, matando mais inimigos naquele episódio do que durante toda a sua vida, isso aconteceu depois de ele ter suplicado ao Senhor que lhe concedesse uma última vez sua força descomunal. Juízes 16, 28. Em segundo lugar, Sansão agiu com grande responsabilidade e desprezo para com a lei do Senhor e as restrições de sua consagração. Isso significa que ao longo de sua vida Sansão quebrou todas as restrições do voto do nazireado. Ele teve contato com cadáveres, e não apenas isso, também se alimentou de um mel que estava dentro da carcaça do leão que ele havia matado, participou de uma festa de casamento entre os filisteus, que obviamente incluía vinho e outras bebidas levedadas, e, por último, passou navalha em sua cabeça ao revelar a condição do seu voto a Dalila. Portanto, a fonte da força de Sansão não estava em seu cabelo, mas estava no Senhor. Outorgado pelo Espírito de Deus, Sansão fazia coisas incríveis. Mas,
Quando ele revelou a restrição de cortar os seus cabelos a Dalila, ele negligenciou completamente sua consagração a Deus. Isso quer dizer que quando seu cabelo foi cortado, finalmente o último voto nazireu de Sansão foi quebrado. Porém, quando Sansão orou a Deus pedindo que lhe devolvesse o seu talento especial apenas mais uma vez, o texto bíblico registra que os seus cabelos já tinham voltado a crescer. Juízes 16, 22. Isso significava que seu voto poderia ser renovado, e um novo período de consagração poderia começar. Mas, Sansão tinha sido capturado quando perdeu as suas forças a quebrar seu último voto. E amarrado às colunas do templo de Dagon, ele orou ao Senhor e suas forças foram devolvidas. E como eu já disse aqui, nesta ocasião ele matou mais inimigos naquele dia do que durante toda a sua vida. Sansão empurrou as colunas do templo fazendo com que o templo desabasse, matando a todos que estavam embaixo dele, inclusive a ele mesmo. Este foi o último ato de força e coragem de Sansão. Juízes 16, 23 a 31. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagon e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Naquela ocasião, Sansão também já tinha sido cegado pelos filisteus. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram, então, os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Sua história nos inspira. Geração após geração ainda ouve sobre Sansão através das páginas sagradas da Bíblia. E assim termina a história desse magnífico guerreiro. Então, meus amigos, esta foi a história de Sansão. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje, a história desse forte guerreiro, que mesmo em seus últimos instantes de vida, usando suas últimas forças, ainda assim conseguiu em seu último ato, acabar com os inimigos do Senhor e do seu povo. Mas foi inocente, ao ceder às investidas de uma mulher por estar apaixonado e revelar seus segredos e fraquezas. Enfim. Quem nunca, não é? Comente sobre o que você achou da história de hoje. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo e compartilhe esta história com mais pessoas. Fique à vontade para acompanhar conosco os vídeos que já estão disponíveis aqui em nosso canal. Vou deixar um vídeo como sugestão para vocês no card e outro vídeo também como sugestão no final deste vídeo. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou esta história até o final aqui comigo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Abraço.